nós estamos fazendo aqui, irmãos, nós estamos escrevendo uma história para a eternidade, as coisas mais simples. Eu quero chamar o pastor Henrique. Quando ele chega, eu quero dizer que as duas fotos que eu mais gosto, todas essas, tem a ver com as crianças. É aquela que a Jaqueline está segurando a Micaela, que ela está sorrindo, e aquela que o João está fazendo assim. Não dá para ver na foto, mas o deleite do João está nas criancinhas que estavam aqui na frente. Eu acho que essas duas fotos são as mais significativas. O pastor Henrique é meu amigo do pastor Nildo. Nos formamos juntos no seminário e quis Deus que todos nós viéssemos servir aqui no Espírito Santo. E ele pastoreia agora a primeira igreja batista que os irmãos já conheceram em São Francisco, e ele nos trará nessa noite a mensagem da palavra de Deus. Quero desde já agradecer, pastor Henrique. Obrigado pela sua amizade esses anos todos, mais de 20 anos, e pela presença de vocês aqui conosco. Obrigado. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja conosco hoje e sempre, amém? Ainda que eu diga, pode parecer clichê eu dizer da minha alegria em estar aqui. Talvez eu não vou conseguir dimensionar isso, mas de fato, para mim é uma alegria muito grande estar aqui com os irmãos. O pastor André, não sei nem se ele lembra, há 18 anos atrás você pregou na minha consagração. 18 anos atrás, lá na PIB de Olaria, o pastor André pregou na minha consagração. Isso já fica um álibi perfeito para mim. Qualquer erro aqui meu, se eu pregar mal, se eu falar uma besteira, tudo culpa dele, porque foi ele que colocou a mão na minha cabeça e junto com outros pastores me consagrou. E ele que trouxe a mensagem. Então, a partir dali, a culpa é toda dele. Eu tenho aqui um álibi perfeito hoje. Mas o fato é que não só isso, trajetória de vida, muito tempo junto, muita caminhada. Então, obrigado pelo privilégio de estar usufruindo e vivenciando esse tempo. E eu creio que é só o início, é o prenúncio de muito que o Senhor irá fazer nesse lugar, através da vida dos irmãos, amém? Eu gosto muito da palavra de Paulo, quando ele diz para nós não desprezarmos ninguém ou os jovens pela sua pouca idade. Eu acho uma palavra muito pontual, principalmente naquele contexto. Paulo diz, olha, não despreze ninguém pela pouca idade. E eu diria para os irmãos isso, não despreze essa igreja, esse local pela pouca idade. São somente 2 anos, mas que bom que são 2 anos. Porque os irmãos, inclusive, poderão, então, nessa novela caminhada, nesse início de caminhada, cometeremos que a nossa igreja, a PIB em São Francisco, já cometeu. Nós vamos fazer 27 anos, não é isso? Está ali confirmando meu diácono, 27 anos. Então, muitos erros que a PIB em São Francisco cometeu, os irmãos provavelmente não cometerão. E isso é muito bom. Então, esse início de trajetória. Eu tenho 2 filhos, um é o Pedro, de 16 anos, e um é Liz, de 1 aninho. Essa semana, 1 ano e poucos meses, essa semana eu fui levar ao médico, porque a Liz, ela só fala 2 palavras: papai e ape, que é água, que a mãe conseguiu descobrir que é água. Então ela aponta para qualquer recipiente com água, ela fala ape, 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 é água, e a mãe entendeu, e a gente conseguiu dialogar com ela dessa forma. E eu fui essa semana no médico, e conversando com o médico sobre isso, ela já está com 1 aninho e pouco, eu acho que ela está com dificuldade de se expressar, e a médica disse, pai, fica tranquilo. Ela, na verdade, ela vai começar a falar de verdade com 2 anos de idade. Com 2 anos é que ela vai ter um vocabulário extenso, completo. Os irmãos estão com 2 anos de idade. A minha filha não sabe falar papai. O meu desejo para os irmãos é que com esses 2 anos, onde o vocabulário se expande, em meio a tantas palavras religiosas, em meio a palavras como assembleia, exclusão, liturgia, religiosidade, que vocês sejam como a minha filha, se for para falar apenas uma palavra, que os irmãos com 2 anos de vida falem a palavra amor. Todas as outras palavras vos serão acrescentadas, como diz Jesus. Todas as outras palavras podem vir só como consequência do vocabulário, mas que a palavra amor seja a palavra que norteie os próximos anos de vida dessa igreja. Eu quero conversar com os irmãos um pouco sobre exatamente esse ser igreja. Esse ser igreja que tem como proposta falar amor, mas parece que por vezes nós esquecemos. Nós por vezes esquecemos que a proposta da igreja é ser amor, é produzir amor, é propagar amor. E quando nós esquecemos isso, a vida cristã, a
a vida religiosa começa a ser uma vida cansativa. A grande maioria dos irmãos aqui vieram migrando de outras igrejas, de uma outra realidade, de igreja mãe ou igrejas próximas. Então os irmãos já têm uma trajetória de vida cristã suficiente para assumir. E se você está caminhando agora aqui no início, talvez você mesmo em pouco tempo, em algum momento dessa vida cristã, ou desses 2 anos de igreja, já em um momento ou outro se sentiu cansado. Quem em algum momento já não se sentiu cansado de igreja? Você vai dizer, pastor, num culto de aniversário, num culto de celebração, você veio me falar sobre estar cansado de igreja? Sim, porque é um processo natural. A igreja é uma agremiação social, a igreja é um encontro coletivo, a igreja é uma estratificação social. Nós nos cansamos das relações sociais e por vezes nós nos cansamos de igreja. A igreja está aqui como testemunha e essa semana eu falei, eu preciso sumir, eu estou cansado, eu preciso dar um tempo. E aí sumi, desliguei o telefone e falei rapidamente com a Fernanda algumas coisas sobre esse culto, mas lá numa roça distante do Rio de Martins, teve um diácono que me encontrou, né, no meio da rua do lazer. Eu estava cansado, falei, eu preciso descansar. Você talvez esteja 2 anos nessa comunidade e um momento ou outro você já esteja cansando. E é sobre isso que eu quero falar com você. Não sobre o cansaço em ser igreja, mas como viver entendendo a proposta do reino, a proposta da igreja, para que esse cansaço não sobrevenha. Para que essa igreja, que ainda está no início da sua trajetória, tenha uma trajetória leve, uma trajetória alegre, uma trajetória de amor. Porque se você está cansado da igreja, ou cansado dos erros da sua igreja, provavelmente você está cansado dos seus erros. Provavelmente você está cansado de si mesmo, porque você é uma extensão desse lugar. Então tem um texto da palavra de Deus que ele passa quase que perdido numa série de orientações do que é ser igreja, que eu acho que é muito proveitoso. Eu preguei na minha igreja logo na primeira semana que eu tomei posse naquele lugar. Então eu digo para os irmãos que o que eu disse aqui, o que eu disser aqui, eu disse para a minha igreja. Então é realmente fruto de carinho e fruto daquilo que eu entendo que pode ser relevante para a minha e para a sua vida. Abra aí sua Bíblia no livro de Mateus, Mateus capítulo de número 13, versículo de número 33. Mateus 13, 33. Jesus vai trazer uma série de parábolas sobre como ele compara o que ele entende ser a igreja, ou o que ele entende ser o reino de Deus. E eu queria pensar com vocês sobre uma dessas parábolas, a parábola do fermento, que creio eu tem lições simples, mas abençoadoras para a minha e eu espero que para a sua vida. Mateus capítulo 13, versículo 33, diz o seguinte: disse-lhes outra parábola. Jesus estava numa sucessão, uma sequência de parábolas sobre o reino, e essa é a terceira. Então disse-lhes então outra parábola: o reino dos céus é semelhante a uma mulher que tomou um fermento e o escondeu em 3 medidas diferentes e esperou até que toda a massa fique levedada. Em outras traduções, tem uma tradução especial da Bíblia Mensagem, e eu queria pensar um pouco com vocês a partir dessa tradução, que diz o seguinte: disse-lhes outras parábolas: o reino dos céus é semelhante a alguém que vai fazer um bolo e toma para si 3 medidas diferentes, até que tudo fique levedado. Eu gosto dessa simplicidade de Jesus. Enquanto a gente gosta de colocar o reino dos céus, o reino de Deus, a igreja, como um exército, como algo bélico, como algo quase que feroz, a gente pode dizer que nós somos soldados, a gente pode dizer que está pronto para a batalha, a gente pode dizer que está pronto para a guerra, a gente pode dizer que o Senhor Jesus é um general. Ele não fala nada disso. Na verdade, essa é uma linguagem paulina. A linguagem de Jesus é sempre afetiva. Jesus não vai dizer que a igreja é um exército. Jesus não vai dizer que a igreja, nós somos soldados. Não, ele vai dizer: sabe o que vocês são? São como uma mulher que vai preparar um bolo. Não tem soldado, não tem guerra, não tem exército, não tem general. Ele fala: é como uma mulher que vai preparar um bolo e pega 3 ingredientes diferentes e começa a preparar até que toda a massa fique levedada. Essa simplicidade de Jesus, para mim, tem lições muito abençoadoras.
A primeira está logo explícita no texto. Ele diz: o reino de Deus, a igreja, é como uma mulher que, para preparar um bolo, pega 3 medidas diferentes. Não é isso que está na sua Bíblia? Pega 3 porções diferentes, 3 medidas diferentes, 3 ingredientes diferentes, para me ensinar e te ensinar, para ensinar a PIB em São Francisco, para ensinar a PIB em Nova Itaparica, que o reino de Deus, que essa igreja, precisa aceitar a diversidade. Que a beleza do reino de Deus é dialogar com os diferentes. Que a beleza do reino de Deus é dialogar com a multiplicidade. Que a beleza do reino de Deus é ver esse público tão eclético, tão diferente. E é essa a diferença que nos faz igreja. A Bíblia não fala: o reino de Deus é como uma mulher que, para fazer o bolo, pega um único ingrediente. Tem alguma boleira, doceira, alguém aí bom? Eu vi que tem um bolo ali esperando a gente. Quem fez esse bolo? Como é que é o seu nome? Mara, vamos lá. É bolo de quê? Bolo de cenoura e bolo de fubá goiabada. Você pode dizer um amém depois disso, né? Amém. Bolo de cenoura. Vamos pegar o bolo de cenoura. O bolo de cenoura, você lembra da gente de alguns ingredientes que você usou? Cenoura, farinha de trigo, açúcar, óleo, ovos, fermento e pó. Tá a dica aí, tá resolvido já. É um bolo de cenoura, mas ela não pôde colocar só cenoura. Não foi o único ingrediente. Embora o bolo seja de cenoura, uma multiplicidade de outros ingredientes, de outros sabores, de outros ingredientes compuseram aquele bolo. Igreja é isso. Se você quer que essa igreja continue caminhando e celebre muitos outros anos de vida, e a mesma coisa eu digo para a minha igreja: para sermos igreja, precisamos valorizar a multiplicidade de pessoas. Vivemos num tempo onde queremos que todos sejam uniformes. Vivemos um tempo onde nós queremos uma igreja que pense como nós, que só faça o que eu quero, que só haja como eu gosto, que só cante o que eu gosto, que só pense como eu gosto, que só vote em quem eu voto. O reino de Deus é como alguém que pega uma multiplicidade de ingredientes e mistura, porque a partir dessa mistura é que o bolo irá ficar pronto. Celebre a diversidade da sua igreja. Passe a celebrar aquele irmão que a priori você olha e só tem 2 anos de convívio com ele e já diz: eu já não estou aguentando mais. Talvez esse irmão seja aquele ingrediente que a primeiro momento você nem gosta de comer sozinho, mas que quando tira do bolo faz diferença. Por exemplo, ela disse que levou quantos ovos? 3 ovos. Ninguém aqui consegue pegar 3 claras de ovos e comer, a não ser que você seja marombeiro, fitness, que tem que comer aquele monte de clara de ovo. Mas a clara de ovo, misturada com vários outros ingredientes, se tirar, o bolo não irá sair da mesma forma. A Bíblia fala que o reino de Deus é exatamente dessa maneira, com uma mulher que pega ingredientes diferentes. Sabe esse irmão que você convive na igreja, que aparentemente para você talvez não seja a figura mais agradável, talvez não seja a figura que você goste tanto? Permita você, nesse culto de aniversário, perceber que ele talvez seja um ingrediente que isolado pode incomodar, mas que quando se junta nessa multiplicidade, é bênção. Faz com que a massa cresça. Aprenda a respeitar a multiplicidade. Não vamos permitir que esse tempo de polarização do mundo atual e do país em especial venha permear a igreja. A igreja, diz o texto, é como uma mulher que pega ingredientes diferentes. E Jesus foi mestre nisso. Era um homem santo que andava com prostitutas. Era um homem pobre que jantava na casa dos ricos aqui. Era um homem que conseguia andar com diferentes. Que a Bíblia em Nova Itaparica seja como esse reino de Deus que consegue misturar vários ingredientes. Seja como essa mulher que ao fazer o bolo entende que há relevância naquele que aparentemente me parece tão distante do que eu penso, tão distante do que eu sou, tão distante do que eu projeto. O reino dos céus é como uma mulher que mistura 3 medidas
diferentes. Essa é a beleza da igreja. É a beleza de olhar faixas etárias tão distintas. É a beleza de olhar intelectos tão variados, formações tão variadas, o gosto multiforme, mas todos unidos no mesmo propósito. Não permita que as suas diferenças pessoais façam levedar toda a massa. Se olhe como membro desse lugar nesses 2 anos e diga: eu sou totalmente diferente do Jadson, mas o Jadson é um sal que o bolo precisa por vezes. Se eu tiver que conviver com o Jadson, para quem sabe da minha igreja, entende o que eu estou falando, o Jadson ele tem piada para tudo. Sabe aquela hora que você está tenso? Sabe aquela hora que você está no limite? Sabe aquela hora que você está pronto para estourar? A última coisa que você quer ouvir uma piada? O Jadson tem. Não é? Estou mentindo, Jadson? Tem horas que você pode falar assim: eu vou esganar o Jadson. Aí eu preciso lembrar que não, que é a piada do Jadson que no momento de acidez vai trazer a leveza. O reino de Deus é feito dessa pluralidade. O reino de Deus é feito dessa diversidade. Então talvez nesses 2 anos de caminhada, talvez comecem já a surgir algumas diferenças. Só talvez. Comece a olhar por isso como beleza. Comece a olhar para isso percebendo que Deus está acrescentando pessoas diferentes, com pensamentos diferentes, para que o bolo fique cada vez com mais ingredientes, para que depois de misturar tudo isso, possa levedar toda a massa. Mas é porque essa é exatamente a segunda lição do texto. O texto diz que o reino de Deus é como uma mulher que pega ingredientes diferentes. Se perceba e se encontre com que ingrediente é você para esse lugar. Mas o texto não para por aí. O texto diz que há um propósito. O reino dos céus é semelhante a uma mulher que mistura 3 ingredientes até que levede toda a massa. Essa igreja só está aqui para que toda a massa seja levedada. Essa igreja só está aqui para que toda a massa encontre o formato que Deus quer. Essa igreja só está aqui não por ela em si. Essa igreja está aqui no original. Essa ideia de todo é maior do que o próprio bolo, ou seja, essa igreja está aqui não apenas para misturar ingredientes, mas para alcançar e levedar toda a nova Itaparica. Essa igreja não está aqui só para misturar ingredientes, porque se fosse isso, poderíamos montar aqui um clube social. Se fosse isso, nós poderíamos fazer aqui uma grande agremiação. Essa igreja está aqui para levedar toda a massa, para levedar toda a nova Itaparica. Essa igreja está aqui para que Nova Itaparica seja fermentada, levedada, moldada, abençoada por esse lugar. Por isso o texto bíblico diz: é como uma mulher que pega as medidas para que levede, para que cresça, para que abençoe toda a massa. As igrejas do primeiro século, as chamadas igrejas reformadas, tinham na sua entrada: entre para adorar e saia para servir. É como se fosse: entre para adorar e saia para levedar toda a massa. Essa igreja não está aqui para ficar tão somente misturando ingredientes. Essa igreja não está aqui apenas para ficar misturando toda a massa. Essa igreja está aqui para levedar, para fermentar, para alcançar, para fazer o bolo crescer em toda a nova Itaparica. O texto bíblico, ele é tão simples, mas ao mesmo tempo tão pontual. Essa mulher mistura todos os ingredientes até que a massa fique levedada. É entender que o fim dessa igreja não é esse momento de culto. O fim dessa igreja não é esse lugar templário. Embora os irmãos precisem, embora necessite, e eu aproveito para celebrar, eu conversando com o pastor André, não sei se foi oficializado, os irmãos já estão em campanha para quem sabe adquirir esse espaço, e louvado a Deus, louvado seja Deus por isso, porque aqui é o forno para a massa ser levedada. Vocês precisam de um espaço, vocês precisam de um forno, mas vocês vão levedar aqui, acender o forno aqui, para alcançar toda a massa de Nova Itaparica. Aqui não é o fim, é só o meio. Por isso o reino é como uma mulher, ela vai misturando os ingredientes até que
volta, ou todos em volta sejam alcançados. Nós precisamos vencer essa ideia de que enquanto igreja vivemos somente dentro da nossa própria realidade. Fazemos o bem. Havia uma prática antiga, na época, por exemplo, de entrega de cestas básicas. Para entregar a cesta básica, a pessoa tinha que vir na igreja, tinha que ser membro da igreja, tinha que estar no culto. A mulher que mistura os ingredientes para que a massa seja levedada, faz o bem sem olhar a quem. Dialoga com quem está à volta. Dialoga com quem está em volta. Ela vai preparando os elementos até que a massa fique levedada. Só que aí, eu acho mais interessante do texto. Jesus compara a igreja à feitura desse bolo. É tão simples. Ele diz, você vai preparar, você vai misturar os ingredientes, você vai colocar no forno da época, obviamente não era nessa configuração, mas trazendo para a Bíblia a mensagem, você bota no forno esperando a massa ser levedada. Mara, é isso seu nome? Você faz, já aconteceu isso com você, ou com os demais? Faz tudo certo. Botou os 3 ovos, botou a cenoura, botou a margarina, botou tudo, colocou no forno, fez tudo certo. E inexplicavelmente, quando você abre, o bolo está solado. Já aconteceu isso? Já aconteceu isso com mais alguém aqui? Sem explicação nenhuma, você fez o mesmo processo de outrora, só que agora você abriu, o bolo está solado. Por que o Senhor compara o reino dos céus a essa mulher que mistura os ingredientes e espera até que o bolo fique pronto? É como se o Senhor dissesse para mim e para você o seguinte: misture os ingredientes, faça o que você tem que fazer, mas o crescimento, o levedo, o resultado, sou eu quem dou. A gente gosta muito de controlar os resultados. A gente gosta muito de ser detentor dos resultados. A gente gosta muito de dizer, olha, eu consegui, eu alcancei, eu trouxe o bolo pronto. Mas o Senhor diz, não, meu reino não é assim. Você faz, você mistura os ingredientes e você bota lá para levedar, mas o crescimento, o resultado, a resposta, o bolo pronto, sou eu quem dou. Talvez dizendo para mim e para você o seguinte: descanse no Senhor. A resposta para essa igreja, o futuro dessa igreja, os próximos passos dessa igreja, o cheirinho de bolo no forno saindo dessa igreja, virá no tempo dele, virá na forma dele, virá quando ele quiser, virá com o sabor que ele desejar, porque quem leveda a massa, quem prepara de verdade o bolo é o Senhor. A gente até mistura os ingredientes. Pastor André e todo pastor dessa igreja mistura os ingredientes. Se essa igreja é igual a mim, de vez em quando pega o ingrediente, bota o ingrediente junto com o outro, aperta um pouco mais o ingrediente, resolve o ingrediente que não está combinando com o outro, e vai, e junta o ingrediente aqui. Mas chega uma hora que você fala, você não tem mais o que fazer. Agora é com Deus. É o Senhor que vai dar o crescimento. Tem coisas que eu faço na minha igreja, e eu faço, eu acho que está lindo. E quando eu tiro o resultado, está solado, está queimado. Não deu certo. É como se Deus dissesse para mim: quem disse que era essa receita que eu queria que você usasse? Quem disse que era o tempo de você tirar do forno? E tem outros momentos que eu vou e de repente sou surpreendido, como se Deus dissesse: fui eu que dei o crescimento, foi no meu tempo, foi da minha forma, foi da minha maneira, foi do sabor que eu quis. O reino de Deus, a igreja do Senhor, é como uma mulher que mistura os ingredientes e espera até que tudo fique levedado. Ou como a Bíblia mensagem, espera até que o bolo saia do forno. Os irmãos estão celebrando 2 anos. Ou seja, estão entrando no forno espiritual. Entreguem todas as expectativas dessa igreja ao Senhor. Quando eu vejo o Senhor comparando o reino dele a uma podeira, a uma padeira, é como se ele dissesse: diminua toda a sua ansiedade. O pão só cresce se eu quiser. O bolo só cresce se o meu forno espiritual permitir.
Os resultados só virão e acontecerão quando eu quiser. Vocês podem ter um pastor, o melhor pastor, e aí o Jackson falou para mim, pastor, você não é irmão preto e irmão branco, é irmão careca e irmão cabeludo. Vocês podem ter um pastor com o cabelo mais bonito, o melhor pastor, o resultado não será dele, o resultado é do Senhor para esse lugar. Você pode achar que tem o controle de todas as coisas. Você pode achar que você, como um irmão dizimista dessa igreja, controla, manda. O crescimento é do Senhor nesse lugar. Só Ele pode dizer a hora que o bolo entra ou sai do forno. Só Ele pode dizer o sabor que tem esse lugar. Só Ele pode dizer a hora que vai acontecer e não vai acontecer. Nós somos apenas ingredientes. Se permita entrar no forno espiritual. Se permita e perceba que você, nesses 2 anos, está sendo moldado. Talvez Deus esteja só começando a misturar ingredientes. Talvez o Senhor olhe dos céus para esse grande forno chamado PIB Nova Taparique de Glória. Tem ingredientes que ainda não está se juntando. O bolo levou clara, né? Você falou? Clara de ovo. Essa clara ainda não está misturando aqui com... É que eu sou péssimo nisso. Me diz uma coisa que é clara, tem que misturar no bolo. Açúcar, obrigado. Eu não sei nada do bolo. Essa clara aqui ainda não está misturando o açúcar. Talvez você seja esse açúcar que o Senhor está dizendo, precisa adoçar um pouco mais. Comece a se perguntar que ingrediente é você nesse lugar. Talvez você mesmo diga, olha, eu sou durão, porque quase toda igreja, tudo que eu estou falando aqui, eu estou dizendo da realidade da minha igreja, tá? Não sei se o Espírito testifica nesse lugar, mas toda igreja tem aquele que diz que é o durão. Eu sou durão mesmo. Talvez você seja o sal, para você é importante. Tem receitas, mesmo doce, que precisam de uma toque de sal. Você é bênção nesse lugar, você é importante nesse lugar, mas você precisa entender que nem todo mundo tem que ser salgado igual você. Comece a se perguntar que ingrediente é você nesse processo. Comece a se perguntar, nesse grande bolo, qual é a sua participação. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos agora. E eu quero que você se faça 2 perguntas. A primeira, se você já consegue se perceber como um ingrediente desse reino de Deus. Desse reino, dessa igreja chamada PIB em Nova Taparica. Quem é você nessa mistura de ingredientes? A gente tende por vezes a desvalorizar pessoas. A gente tende por vezes a estigmatizar pessoas. E aí vem o Senhor e diz, olha, no meu reino, na minha igreja, o que eu mais quero é diversidade. O que eu mais quero é multiplicidade. Eu não vou fazer um reino de um ingrediente só. Eu vou fazer um reino plural. Eu vou fazer uma igreja plural. Então o Senhor te trouxe aqui nessa noite para dizer, aprenda a valorizar aquele irmão que você acha sem valor. Aprenda nessa caminhada de 2 anos a reconhecer que até aqueles que aparentemente geram incômodos é um ingrediente importante para esse lugar. Tenta tirar algum ingrediente do bolo. Não sai da maneira que deveria. Então o Senhor esteja dizendo para você nessa noite, você é importante nessa igreja. Você é esse ingrediente que talvez as pessoas não reconheçam. Talvez você mesmo, num momento ou outro, não se sinta tão parte da liga, mas talvez o Senhor esteja dizendo, não, eu estou aqui para te lembrar que nesse grande bolo chamado PIB em Nova Taparica, nesse grande bolo chamado Reino de Deus, você é importante. Então eu quero convidar você a fechar os seus olhos e se perguntar,
sou eu nesse lugar. Eu já tenho assumido as minhas responsabilidades. Eu já tenho assumido o meu lugar enquanto ingrediente. Eu quero convidar você também a pensar nessa proposta de submissão e de entrega ao mover do Espírito. Quando o texto bíblico diz: eu junto os ingredientes, eu faço até onde eu posso fazer, mas o final, meu trabalho é descansar, é esperar até que toda a massa seja levedada, é esperar até que o bolo saia do forno. O resultado é do Senhor, a obra é do Senhor. Talvez você, enquanto membro dessa igreja, esteja querendo controlar os resultados, esteja querendo ditar os ritmos, esteja querendo ditar o sabor, esteja querendo ser o próprio forno. Quando o Senhor se apresenta como Ele sendo o forno espiritual, é Ele que leveda a massa, é Ele que traz o bolo à existência. Então eu quero convidar você a dizer: Senhor, nós queremos nos entregar enquanto PIB em Nova Itapaí e dizer que os próximos anos, que os próximos planos, que os projetos, que os sonhos, sejam todos eles levedados pelo Senhor. Que o crescimento aconteça no teu tempo, que as aquisições aconteçam da maneira que o Senhor quiser, que os resultados venham claramente como obra do teu Santo Espírito, que o Senhor a cada dia grite em nossos corações que essa obra é dele, que o nosso trabalho é descansar no Senhor, que o moleiro não tem resultado final sobre o bolo depois que o bolo entra no forno. A levedura, o assar é do Senhor. Então comece a dizer: Senhor, comece a assar esse pão, comece a assar esse bolo, comece a assar esse reino, comece a preparar o que o Senhor tem para a Bíblia em Nova Itaparica, no teu tempo, de acordo com a tua vontade. Nós somos só ingredientes, mas o sabor, o resultado é tão somente teu, ó Pai. Nós vamos cantar uma canção que fala sobre isso. A canção diz: o teu reino é eterno, o teu reino é firmado em ingredientes esses conhecidos como bondade, igualdade, justiça. Eu quero convidar você a se colocar de pé. E você que entende que você é um ingrediente desse bolo espiritual, e você vai dizer: eu faço parte do teu reino chamado PIB em Nova Itapaí. Os povos se curvam, as portas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei. A Maria sempre diga que só o Senhor é Deus. Para dizer que tu és o Senhor. Essa igreja está aqui por isso. E sem
sonhos espirituais para essa igreja, projetos, desafios, seja a compra desse lugar, a compra do terreno, a compra do imóvel, seja novos ministérios que você sonha para essa igreja, para esse local, seja coisas que estão somente no seu coração, planos e desejos e projetos secretos, mas que estão no seu coração dessa igreja. Eu quero convidar você agora a dizer para o Senhor: Pai, eu sou só ingrediente, e eu quero te pedir, eu coloco tudo isso nesse fogo espiritual, ó Pai, e vai trazendo a existência, e vai levedando a massa, e vai fazendo já sentir pela fé o cheiro agradável do corpo. Vai pedindo: Senhor, talvez humanamente você diga: Senhor, eu não tenho recursos para isso, Senhor, eu não tenho condições para isso, Senhor, eu não tenho estrutura para isso, e talvez exatamente para isso que o Senhor te trouxe aqui nessa noite, para você ouvir dele dizendo: quem dá o crescimento, quem eleva a massa, quem apresenta o povo, sou eu. O trabalho é somente meu, você é só ingrediente. O crescimento não é mérito seu, o crescimento não é fruto da conta bancária da igreja, o crescimento não é fruto da sua capacidade intelectual, o crescimento não é fruto da sua realização. A massa é levedada no tempo do Senhor, no agir do Senhor. Então diga: Pai, eu quero apenas ser um ingrediente. Cumpra os teus planos para essa igreja, cumpra os teus projetos para essa igreja, dá o crescimento no teu tempo, dá o sabor que o Senhor quiser para esse lugar. Diga: Senhor, pela fé, eu já quero começar a imaginar o sabor desse bolo. Pela fé, eu já quero começar a sentir o aroma agradável que sai do fogo espiritual. Mas eu quero reafirmar que o crescimento, que a levedura, que o forno é teu. Eu quero apenas dizer que, enquanto ingrediente, eu quero declarar que o teu reino é eterno e eu faço parte desse reino, eu faço parte desse forno chamado PIB em Nova Itaparica. Comece a dizer para o Senhor sonhos que você tem para essa igreja. E diga: Senhor, eu estou colocando no teu forno espiritual. Teu reino é sempre eterno. Diga: Senhor, aqui está o teu reino, aqui está a tua igreja. Justiça e igualdade, bondade e fidelidade, a tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Você faz parte desse reino, você é ingrediente desse reino. É sempre eterno, e misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade, a tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Senhor, obrigado, ó Pai. Obrigado porque nós fazemos parte desse reino. Obrigado porque nós fazemos parte, ó Pai, desse grande bolo espiritual que o Senhor pré-anunciou na Tua palavra desde Mateus. Obrigado, Senhor, porque nós temos aqui uma multiplicidade de ingredientes. E, Senhor, nos ajude a valorizar cada ingrediente que o Senhor tem posto nessa igreja, ó Pai. Perdoa-nos se em algum momento nós temos desprezado um ingrediente ou outro. Perdoa-nos, Senhor, se em algum momento nós só temos escolhido ingredientes que nos apetecem. Mas permita-nos entender que o Teu reino é feito por essa beleza de diferença, ó Pai. Que o Teu reino é feito por essa multiplicidade de ingredientes. Alguns mais doces, alguns mais palatáveis, outros menos palatáveis, mas que se juntando formam
que dão sabor a esse mundo, ó Pai. Ajuda-nos a encontrarmos que ingrediente nós somos para esse lugar. Ajude-nos, ó Pai, a nos juntarmos mais ainda para levedarmos toda a massa, para levedarmos toda a nova Itaparica. Mas nunca nos permita esquecermos que o crescimento, que a levedura, que o resultado final é tão somente teu, ó Pai. Não nos permita por nenhum momento esquecermos que por melhor ingrediente que sejamos, o bolo é teu, a obra é tua. Quem dará o crescimento, quem dará os recursos, quem dará o sabor, quem dará a beleza, quem fará com que essa igreja não seja solada, quem fará com que essa igreja não fique uma massa dura, quem dará a beleza e o resultado será o Senhor. Não permita nunca esquecermos disso, que por vezes o nosso trabalho é tão somente descansar em Ti. Ajude, Senhor, a que esses ingredientes levedem a massa, dê o resultado, dê o crescimento, dê o sabor, no Teu tempo, da Tua maneira, no Teu fogo espiritual. Essa é a nossa oração, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe. Seu bolo vai estar concorrido agora, viu, Mauro? Há um ano atrás, num sábado como esse, eu me lembro de duas coisas marcaram a minha experiência. Uma delas foi o bicampeonato da Libertadores do nosso Flamengo, viu, pastor Henrique? Sim. Hoje. A outra foi a mensagem que o pastor Leandro Lousada trouxe aqui por ocasião do primeiro aniversário nosso, quando ele pregou em 1 Coríntios capítulo 3, verso 7, que é o texto base da fundação dessa igreja. Nem o que planta, nem o que colhe são coisa alguma, mas importante é aquele que dá o crescimento. Eu não sei se vocês se lembram, o João tem boa memória, deve lembrar, mas o pastor Leandro nos trouxe justamente uma mensagem que falava disso, de crescimento, dizendo que nós aqui somos os veículos, os vetores da ação de Deus, mas como num bolo ou como numa planta, se Deus não der o crescimento, nada nós podemos fazer. O que nós temos feito aqui é obedecer a voz de Deus e tentar seguir a sua cadência, dentro da sua dependência, fazer com que Deus, ao seu tempo, dê o crescimento que Ele espera dessa igreja. Quero agradecer muito ao pastor Henrique. Se tem uma das coisas que muito me alegra na minha trajetória ministerial é poder ter participado da sua ordenação. Deus abençoe o seu ministério, Deus abençoe todos os irmãos e irmãs dessa amada igreja de São Francisco. Esperamos poder retribuir o carinho, a visita em outro momento, e esperamos que vocês participem como ingredientes também desse nosso crescimento, orando por nós e de alguma maneira nos permita também participar do crescimento de vocês, se formos de alguma utilidade. E quero encerrar dizendo que daqui a pouco, quando eu for embora, eu vou passar para fazer uma visita para a irmã Celi. Se algum irmão da nossa igreja desejar ir comigo até lá, para a gente dar um abraço nela nesse momento difícil, pode ir, porque na volta voltaremos juntos. E dizer também que amanhã estará conosco o pastor Rogério Machado, da Igreja Batista Alegria em Vitória. O pastor Rogério é outro amigo nosso. Não sei se o pastor Henrique lembra dele lá da época, né, que morávamos eu em Guarapari. E o pastor Henrique Mexia, o pastor Rogério, o destino nos trouxe de volta. Nós somos vizinhos aqui
no mesmo condomínio, ele estará trazendo a mensagem da palavra do Senhor. E amanhã nós faremos a nossa foto oficial dos 2 anos. A irmã Lourdes já está convocada, porque já pertence a nós. E tirando aqui os irmãos de São Francisco, que obviamente estarão na sua igreja, todos estão convidados para, no final do culto amanhã, a gente fazer a foto de 2 anos. Não sei se vocês perceberam, mas a foto de 1 ano apareceu aqui. E amanhã nós faremos a foto de 2 anos da nossa igreja. Nós vamos orar com a Sabrina. Em seguida, estaremos com a nossa programação encerrada nessa noite. Vamos lá tomar um café, comer um pedacinho do bolo da Mara. E mais uma vez, muito obrigado, pastor Henrique, muito obrigado, Fernanda, e todos os meninos e meninas que vieram dar esse apoio para nós. Deus abençoe muito vocês e retribua esse carinho em forma de prosperidade, de saúde emocional, espiritual e tudo mais que puder vir do Senhor. Oremos, irmãos. Senhor, meu Deus, meu Pai, ainda na tua santa presença, Senhor. Louvado seja teu santo nome, Paizinho. Paizinho, louvamos ao teu nome. Tu és santo, Deus poderoso, Deus de amor, meu Pai, Deus de misericórdia, Deus de cura, transformação. Junto a ti, Senhor, este louvor, meu Pai, tudo é teu, Senhor. Paizinho, louvado seja o seu nome, Pai. Obrigada por esta noite, obrigada pela palavra, Senhor. Paizinho, obrigado porque o Senhor esteve conosco, estará conosco ainda esta semana, meu Pai. Paizinho, louvado seja o teu santo nome por mais um ano, meu Pai, aqui neste lugar, Senhor. Grandes coisas o Senhor tem feito e o Senhor fará, meu Pai. Louvamos o teu nome, te bendizemos, ó Deus. Guarda cada pessoa aqui, Senhor. Guarda cada família, Senhor. Guarda o seu retorno para casa, meu Deus. Leva-nos em segurança, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai. Obrigada, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Se alguém não pegou a sua lembrancinha de aniversário, que é essa máscara, por favor, pegue para a irmã Graça ali na saída. Deus abençoe vocês. Boa noite, em nome de Jesus.